Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a faculdade. Sim, eu passei, tá? Estou no segundo período, quer dizer, começa ano que vem, mas eu passei, não falei nada pra vocês, né? Na verdade, na Uniswan, módulo 2. E essa semana eu vou trazer vídeos contando pra vocês como é que foi essa experiência, né? Então, vamos lá. Gente, foi uma loucura mesmo, porque eu trabalho, estudo e, tipo, eu tava muito longe da sala de aula, sabe? Eu lembro que eu terminei o curso de letras, foi em 2016. E eu entrei na graduação de psicologia em 2022, então, assim, cara, e tipo, foi totalmente diferente, porque na época, né, quando eu entrei em 2013, me formei em 2013, eu entrei no curso de letras em 2013, me formei em 2016, se eu não me engano, e, tipo assim, era tudo diferente. As avaliações também era uma faculdade, né? Instituições de ensino diferentes, cursos diferentes também, né? Era licenciatura. E eu lembro que na época, tipo assim, a gente pegava fila pra tirar xerox das apostilas. Tinha muito seminário, muita prova, bastante leitura, né? O curso de letras e psicologia tem muita leitura. E eu entrei assim, né? Em 2022, outra faculdade, outro curso. Não precisava mais ficar em fila pra tirar xerox. E, tipo, eu não sabia, né, do sistema da Uniswan, que a gente faz tudo online. Tem o Moodle, então todas as apostilas, todo o material tá ali. Eu gosto de imprimir, vou até mostrar pra vocês, ó. Eu imprimo porque eu gosto de guardar, entendeu? Mas se você não tem impressora, você pode salvar no seu computador, salvar no drive aí, e estudando pelo seu celular, pelo computador. Você não precisa gastar dinheiro imprimindo as apostilas, né? Claro que eu não imprimo tudo de uma vez, tô imprimindo aos poucos, algumas eu li mesmo pelo computador. E foi uma loucura, gente. Foi uma loucura porque 2022, ano de Copa, então, tipo assim, tive muito feriado também, que caíam nos dias da minha aula. Copa também, então até nossa prova também, a galera da noite, que é o meu caso, a gente demorou, teve que fazer online, mas isso eu não vou falar agora, entendeu? Não vou falar pra vocês agora, porque o foco aqui é semana 1. Então, como é que foi a avaliação da atividade 1, né? Que não foi semana 1. A atividade 1, ela foi um relatório, uma pergunta desafio, um questionário. Durante o estudo, quando você acessa o site, a semana 1, a semana 2, a semana 3, a semana 4 tem os conteúdos programados. E dentro desses conteúdos terão um livro ali, partes de um livro, artigos, questões como um questionário mesmo e a pergunta desafio, que são perguntas de concurso público mesmo, sabe? Concursos. E é muito interessante, porque a gente trabalha bastante a nossa escrita, né? E como foi, gente? Bom, primeiro, eu lembro que nosso primeiro dia de aula, como nós somos novatos, assim, né? Eu era novata, não sou mais. Nós começamos depois da galera antiga. Então, o professor teve que acelerar muito. E aí, a gente começou, acho que um dia depois. Então, a semana 1 a gente fez numa quarta-feira, que era pra começar na segunda, a gente fez numa quarta. E na quinta a gente teve aula de projeto, que também vou falar pra vocês, que foi uma loucura esse projeto, tá? Eu terei o projeto até o final da graduação, mas também vou falar pra vocês no vídeo de projeto. Aí tá, a semana 1 nós estudamos, eu anotei aqui pra vocês o que nós estudamos na semana 1. A semana 1 nós estudamos a natureza do conhecimento, a história da filosofia, o que é filosofia e para que serve. E dentro do Moodle, né, da semana 1, ainda tinha um artigo que falava sobre senso comum, ciência, filosofia, elo dos saberes necessários, a promoção de saúde, que eu acho que... Ai, não é esse aqui não. Mas eu até imprimi porque eu acho que foi um artigo que a gente trabalhou no projeto. E também tinha um vídeo de interseções, filosofia e saúde. Aí você lia ali, né? O professor fazia com a gente. Eu, assim, sempre dou a dica de você prestar atenção em tudo que o professor fala, tá? Eu gosto. Principalmente eu tive uma professora no curso de letras que o importante era o que ela falava em sala de aula. Então, tipo assim, isso me ajudou muito. Depois é uma dica até pra vocês. Mas façam as leituras, tá? Porque ali auxilia bastante. E os livros que a Uniswan coloca ali, você consegue, se eu não me engano, achar na biblioteca virtual, tá? Que tem a biblioteca física na faculdade, mas tem a biblioteca virtual também no próprio site, você consegue baixar esse livro. E ali eles botam partes, geralmente são 20 páginas, mas ali eles dão o nome completo e você pode baixar.
Semana 1 foi isso. Na semana 2, nós estudamos a história da antropologia, cultura, antropologia no Brasil, construção da identidade brasileira. Teve a leitura de um artigo que era Sociedade de Conhecimento e o Acesso à Informação, para que e para quem? E um vídeo sobre cultura, etnocentrismo e relativismo. Já na semana... é aquele mesmo esquema, tá? Você vai lá no Moodle, você vai realizar a leitura, vai fazer o questionário, vai fazer a pergunta-desafio. E você, se tiver alguma dúvida, você leva o professor em sala, tá? Você não precisa levar o material impresso. Imprime se quiser, você pode estudar pelo seu celular. Que às vezes o professor até pede pra gente abrir na aula. Abre aí o texto tal, entendeu? Depende também, cada professor trabalha de uma forma. Semana 3. Nós estudamos sobre sociedade, sociologia como ciência, cidadania e desigualdade social. A leitura tinha um artigo para nós, né, trabalharmos também, que era sobre desigualdade e pobreza no Brasil. Retrato de uma... Deixa eu ver que eu não entendo a minha letra. De uma estabilidade inaceitável. Eu acho que é isso, gente. E tinha um vídeo que era vídeo sobre Vida Maria, né? Muito interessante. Você acha esse vídeo no YouTube. Bota assim, Vida Maria, e vocês vão entender. Bem interessante mesmo, né? De uma menina que nasceu no interior e não teve acesso ao estudo. E ela meio que reproduziu os passos da mãe dela, né? Casou muito cedo, analfabeta. Eu acho que ela não conseguiu aprender. Acho que só sabia escrever o nome, mais ou menos, assim. E repetiu os padrões, né? Casou, teve filho, ficou naquela vidinha, e a filha dela foi a mesma coisa, enfim. E a semana 4 foi sobre responsabilidade socioambiental, saúde e ambiente relacionados à água, solo e ar, direitos humanos, diversidade e sustentabilidade, artigo, Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS e suas metas. E vídeo, a história das coisas, versão brasileira. Aí o que acontece? Eu acho que como por nós sermos novatos, nós tivemos uma semana extra, meio que para se adaptar, e também começamos depois. E aí veio a primeira avaliação. Essa avaliação, ela é feita de forma online. Então, são 4 semanas de estudo sobre esses temas e nós fazemos uma avaliação. A avaliação, ela tem um questionário que vale 5 pontos e eu fui péssima nesse questionário, eu tirei 2,5, gente. Era valia 5, eu tirei 2,5. E tinha uma pergunta desafio que foi sobre o museu. Eu aconselho sempre a escrever um texto de 20 linhas, tá? Eu tirei 5 e o relatório eu tirei 5. O relatório o professor pode pedir, que é assim, sobre, por exemplo, o meu professor, ele pedia pra gente escrever o que a gente entendeu. Ele falava pra escrever um parágrafo. Não, um parágrafo, amiga, eu vou te falar, tá? Tu aprende mais que um parágrafo. Então, por favor, bote sua bundinha na cadeira e vai trabalhar. E principalmente trabalha a tua escrita, porque isso aí é uma forma, entendeu? Pra você escrever projetos, isso ajudou muito, muito mesmo. Inclusive, na aula de projeto, quando chegar sobre o projeto, eu vou falar pra vocês sobre como foi. Mas essa parte de você trabalhar a escrita, sai da sua zona de conforto. O professor pediu um parágrafo, cara, escreve 20 linhas. Entendeu? E dá muito mais. O meu primeiro relatório deu 5 folhas. 5 folhas, porque era muita coisa mesmo. E a pergunta desafio deu 20, né? Deu 5 folhas o relatório, a pergunta desafio 20 linhas. E assim, o que me salvou mesmo foi que eu tirei 5, deu 10. Aí no questionário que era de tirar 5, eu tirei 2,5, né? Aí eu fiquei com 12, uma coisa assim. Aí eu não fiquei de recuperação. A recuperação, ela ajuda bastante. E assim, como ela é feita? Bom, se você não atingiu 10 na avaliação, eles vão abrir, tipo, uma pergunta desafio, aí você vai fazer, e dependendo da nota que você vai tirar ali, vai substituir. E ajuda muito, tá? Porque uma amiga minha, ela zerou o questionário, porque ela não sabia como funcionava, acho que ela apertou um botão errado, inclusive isso aconteceu comigo na última, tá? Porque eu gabaritei, vou até falar pra vocês, eu gabaritei o questionário da atividade 2 e 3, e da 4 eu errei uma questão só, porque eu acho que na hora que eu fui enviar, eu apertei um botão errado ali e desprogramou tudo. Isso aconteceu com ela esqueceu de apertar um botão ali e meio que não marcou as opções, então ela mandou como se não tivesse, tá ligado? Como se não tivesse feito. Aí abriu a recuperação pra ela fez a pergunta desafio, ela tirou a nota máxima e substituiu a nota, então não se preocupem, tá? Isso ajuda muito, então e façam, ficam de olho porque ajuda. Aí essa foi a atividade 1, né? Consegui, tirei, né? Você tem que tirar no mínimo 10, tirei 12,5 e não se preocupa, porque o professor, ele vai corrigindo no tempo dele. É uma dica também que eu descobri. A atividade 1, quem corrigiu
a pergunta desafio foi o meu professor, mas nas outras foi a coordenadora, né? Porque é muita coisa pro professor corrigir. O relatório foi ele mesmo, tá? E ele falou, gente, o meu professor, né? Que eu tive aula com o Fleury. Ele falou o seguinte, olha só, cada professor vai pedir o relatório de uma forma. Eu quero que vocês escrevam só na terceira pessoa mesmo, e não precisa botar regras da BNT. Mas tem professores que pedirão regras da BNT. Então, se o professor pedir regra da BNT, faça o trabalho na regra da BNT. E, gente, não precisa copiar na internet. Você vai botar aquilo que você aprendeu. E cada professor vai ter um mínimo. Por exemplo, ele queria só um parágrafo. Eu escrevi mais, né? Porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas e vamos sair da zona de conforto. Mas, por exemplo, ele poderia falar assim, quero no mínimo 5 folhas. Porque realmente dá, né? Dá mesmo. E você vai lá e faz. Não se preocupa, isso ajuda bastante. Então, gente, foi isso, tá? Essa foi sobre a semana 1, entendeu? Depois eu vou falar sobre o projeto. Fiquei com 12, então não fiquei de recuperação, tá? Mas não se preocupa não, a recuperação é feita online. E foi muito bom, gente, muito bom. Por isso que eu sumi. Então, espero que tenha gostado. O próximo vídeo vai ser pra falar sobre a atividade 2, como foi o que eu estudei, tá bom? Vou falar da prova integradora também, como foi minha experiência, como foi a experiência de todo mundo, que eu também que todo mundo surtando, né? E é isso, mas todo mundo tá bem, né? Acredito que todo mundo é passado, pelo menos eu passei e vou falar também a média que eu fiquei no final. Mas espera, você vai ter que assistir todos os vídeos, meu amor, entendeu? Todos os vídeos, vai ter que esperar. Então é isso, gente, um beijo e tchau!